Olá a todos, aqui quem fala é o professor Luciano Santana. Estou acompanhando vocês ao longo da disciplina e neste vídeo vamos abordar sobre soft skills e seleção por competências. E quero iniciar com um questionamento. Você sabe o que são soft skills e como tem influenciado o processo de seleção e a carreira dos profissionais? Em um mundo cada vez mais dinâmico e competitivo, as soft skills se tornam diferenciais essenciais para se destacar no mercado de trabalho e superar os desafios do processo de seleção. Para abordar este assunto, nós convidamos a Luciana Urso. Ela atua como executiva de recursos humanos, é pedagoga, especialista em gestão de pessoas, Master Executive and Business Coach Senior, consultora DISC Assessment e especialista comportamental em múltiplas ciências. E aí, preparados para adquirir conhecimentos valiosos, dicas práticas e insights inspiradores? Vamos nessa! Olá, eu sou a Luciana Urso, estou muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre algo que eu acredito muito, que é o nosso desenvolvimento de carreira com foco nas soft skills. A minha trajetória, ela se deu exatamente nessa possibilidade de eu me permitir conhecer tantos segmentos. A minha formação é na área de educação, eu sou pedagoga, e o meu trabalho é realmente apoiar empresas, apoiar profissionais para se direcionarem melhor em suas carreiras. Eu atuei em diversos segmentos, bem interessante que isso me proporcionou um desenvolvimento muito grande, então tanto na área bancária, até em clube de futebol, sempre na área de gestão de pessoas, na área financeira. Então eu estou aqui exatamente para poder compartilhar com vocês e quem sabe ser apoio para que vocês possam aí se desenvolver com as soft skills. O que são soft skills e quais as mais valorizadas pelas organizações? Soft skills são as nossas competências comportamentais e no mercado ela é muito valorizada. Então é muito importante que como profissionais nós possamos sempre estar buscando o nosso aprimoramento contínuo em relação às soft skills. Puxa, mas como que eu posso trazer para vocês, né? Efetivamente na prática? Soft skills é tudo que se refere a uma questão comportamental. Então, a gente está falando em conhecimento, em habilidade, em atitude. Isso é tudo traduzido na nossa forma de ser. Por isso que é tão valorizado nas empresas a busca dessas competências, porque são elas que conseguem traduzir a nossa individualidade. E as mais buscadas no mercado estão diretamente ligadas à comunicação, não só na forma que eu falo, mas também na minha escuta. Eu preciso muito saber ouvir e entender o outro. Está muito relacionado com a flexibilidade, com a nossa adaptação, exatamente para que as empresas possam contar com as nossas habilidades no nosso dia a dia como trabalho. As organizações, nós entendemos até por meio de vários jargões que surgem, e um deles é muito interessante por base de Peter Drucker, né? Que é, contratamos as pessoas pelas competências técnicas e demitimos pelas comportamentais. Então, olha a importância de nós focarmos e estarmos sempre em aprimoramento das nossas competências comportamentais. Outros exemplos dizem respeito a planejamento, a gestão do tempo. Todas essas são características que nós conseguimos demonstrar para resolver e solucionar melhor as nossas atividades. Uma outra competência considerada como soft skill diz respeito à questão de tomada de decisão, ao raciocínio lógico. Então, olha como é importante nós estarmos sempre em constante desenvolvimento por meio de leituras, participação em seminários, para que nós possamos efetivamente ter essa capacidade. Então, as soft skills, elas remetem para nós as nossas capacidades e a forma como as pessoas nos percebem também. Como as competências e soft skills têm influenciado o processo de seleção nas empresas e a carreira dos profissionais? Puxa, as soft skills têm influenciado muitos processos de seleção e esse tem sido o grande desafio para os recrutadores. Então, imagina, se nós temos do lado de lá profissionais que estão sempre buscando estar preparados para poder conhecer melhor os candidatos, imagina o nosso papel como profissional que está buscando ou iniciando uma carreira.
é muito importante a gente estar sempre preparado exatamente para essas etapas que vão acontecer. Porque soft skills, como elas precisam ser medidas? Por meio de percepções, quando não utilizados alguns instrumentos que são disponibilizados no mercado, a exemplo de ciências comportamentais. De forma convencional, os recrutadores utilizam bastante as nossas técnicas convencionais, que são entrevistas, dinâmicas, jogos, algumas técnicas que podem aí nos permitir conhecer sobre a característica individual, que remetem às nossas soft skills. Para as empresas, as soft skills são extremamente importantes, porque as empresas, elas consistem na missão, na visão e nos valores. Então, olha a importância de podermos identificar as pessoas certas para o lugar certo. E esse é o grande desafio dos recrutadores, dos profissionais que estão sempre em busca no mercado de profissionais que estão sendo preparados e aqueles que estão realmente focados na carreira, que buscam um crescimento e que sabem que ele, como indivíduo, ele pode efetivamente entregar muito resultado. Então, as empresas têm focado muito na questão das soft skills. Por isso, a importância de estarmos sempre preparados e buscarmos sempre o nosso autodesenvolvimento. Como podemos desenvolver as soft skills e competências ao longo da jornada pessoal e profissional? Nossa, as soft skills nos acompanham desde o nosso nascimento. Olha que interessante. Nós temos uma carga genética que traz muito das nossas capacidades. Mas como que ela é desenvolvida? Exatamente pela nossa jornada, desde a infância. Imagina o nosso ambiente familiar, a nossa convivência, a própria profissão dos nossos pais, onde nós estamos frequentando. Por isso é tão importante nós termos diversas atividades e termos esse incentivo desde a infância. Isso tudo vai nos aprimorar cada vez mais como profissionais. Então, um exemplo: música, dança, esporte, seja o futebol, seja o basquete, tudo isso contribui muito para o nosso desenvolvimento das soft skills. Pensando em termos profissionais, numa organização, nós podemos pensar também em outras atividades que, como criança, fazem parte do nosso dia a dia. Jogos, jogo de xadrez, dominó, tantas atividades, quebra-cabeças, todas essas situações, por incrível que pareça, contribuem muito para o desenvolvimento das nossas soft skills. Quando nós entramos numa adolescência, nós normalmente começamos a ter outros interesses. E é por isso que é tão importante dar esse direcionamento para os jovens, para que eles possam investir o seu tempo naquilo que realmente vai poder trazer um resultado melhor para eles como profissionais. Então, a participação de estágios, trabalhos voluntários, participação em feiras, simpósios, eventos, viagens, tudo isso contribui muito para o desenvolvimento das soft skills. E quando adultos, que nós temos aí a capacidade e a condição de já estar dentro de uma organização por meio de um trabalho, a participação realmente de estágios, muitas vezes do próprio curso, que nós temos o estágio obrigatório, o estágio mesmo que seja dentro de uma empresa. O que é importante? Nós não termos receio, e uma palavra, que é importante a gente ter em mente, nós não podemos deixar a nossa carreira aquém de outras pessoas, ela pertence a nós mesmos. Então, é importante, às vezes você não tem um emprego, mas você pode se disponibilizar para participar, trabalhar numa empresa de forma voluntária, exatamente para desenvolver essa experiência. Então, as soft skills, elas são desenvolvidas exatamente pela nossa jornada em atividades que começa desde a nossa infância e vai até a nossa vida adulta. E como adultos, quanto maior nosso aprimoramento, cursos, mentoria, ações de desenvolvimento, todas essas ações contribuem muito para o desenvolvimento contínuo das nossas soft skills. Quais são as perspectivas profissionais para aqueles que possuem tais habilidades? Como alcançar o próximo nível? Quando nós já temos essas habilidades desenvolvidas e muito mais conhecidas, porque esse é o grande aspecto. Muitas vezes nós iniciamos uma carreira sem ter muita clareza. Mas no decorrer do nosso dia a dia, nós vamos entendendo quais são as áreas que fazem mais sentido para nós. Isso tem muito a ver com as nossas preferências.
E também com aqueles aspectos que eu comentei anteriormente, daquela jornada que foi sendo desenvolvida desde a nossa infância. Então, existem até mesmo algumas linhas que dizem que para que nós possamos ir para o próximo nível, para que nós possamos nos tornar experts ou especialistas, nós precisamos de muitas horas de treinamento. E isso faz total sentido, porque toda vez que nós dedicamos tempo para desenvolver uma determinada habilidade, um determinado conhecimento, isso vai se refletir na nossa atitude. Então, nós podemos ir para um próximo nível. Por exemplo, um profissional que seja de uma área esportiva, ele treinou durante muito tempo. Remeto ao esporte porque normalmente essas carreiras se iniciam ali numa faixa etária que muitas vezes é antes até mesmo da pré-adolescência. É onde começam os treinos, o cuidado com a alimentação, os exercícios, o próprio treino. Se for no caso de um futebol, vai ser o treino em campo. Imagina isso dentro da nossa carreira profissional. Para irmos para o próximo nível, nós precisamos constantemente estar nos desenvolvimento. Isso ajuda muito quando nós temos essa consciência, então o autoconhecimento sobre aquilo que nós gostamos de fazer e o que o mundo precisa. Aí que nós chamamos que a nossa vocação é conhecida. Então é importantíssimo nós buscarmos essa percepção interna, onde nós possamos identificar o que nós fazemos que nós temos mais talento, ou onde nós nos identificamos que temos determinada habilidade e queremos nos tornar ainda melhor. Isso vai fazer com que nós possamos ser realmente reconhecidos pelo mercado e por todos que estão ao nosso redor como referência. E todos nós sempre buscamos o nosso contínuo desenvolvimento exatamente para o crescimento, nosso crescimento profissional, que com certeza impacta no nosso crescimento pessoal. Afinal de contas, somos um ser humano que precisa estar sempre em constante atenção com nós mesmos. O que nós entregamos para o mundo em termos de competências, ele é muito voltado a questões que são percebidas pelos outros, mas nós precisamos ter uma lente em nós internamente, a exemplo da nossa saúde emocional, nossos sentimentos, nossas emoções, porque quando nós buscamos acompanhar efetivamente essas questões internas, com certeza o que nós conseguimos entregar para o outro, para fora, vai gerar muito resultado. Então, para chegarmos num próximo nível, é constantemente a importância de buscarmos leitura, aprimoramento, mentorias, conversas com pessoas que já estão naquela determinada profissão. E importantíssimo quando nós buscamos identificar aquilo que nós entregamos com muito resultado e com pouco esforço, que tem uma relação direta com os nossos talentos. Quais são os principais desafios enfrentados durante os processos seletivos e como superá-los? Já falamos de tantas coisas e os desafios continuam. E isso faz parte da vida. E é isso que nos permite sempre buscar essa consciência de que são esses desafios que nos fazem crescer cada vez mais. Especificamente sobre recrutamento e seleção. Quem nunca ficou nervoso em fazer uma entrevista? Quem nunca praticamente não dormiu na noite anterior? E isso tudo é muito natural. Quando é que nós podemos superar esses desafios? Quando nós nos permitimos vivenciar isso. Então, quando você for para uma entrevista, procure dormir bem, procure não ter muita agitação na véspera, se prepare para esse momento. Lembra que eu já comentei que é um desafio para o recrutador? Imagina para nós que estamos indo para a vaga tão sonhada. Então, nós precisamos realmente, como uma das soft skills que são desejadas pelo mercado, um planejamento. Acesse o site daquela empresa, converse com pessoas que trabalham lá para saber se realmente essa empresa vai conseguir te proporcionar o crescimento ou mesmo a sua busca profissional. Conheça os valores daquela empresa. A exemplo, o que é importante para a empresa? É foco no cliente, é relacionamento no cliente, que também tem relação com as soft skills? Isso tudo vai fazer com que você enfrente melhor esse desafio. Faça pesquisas, até mesmo como se comportar durante as entrevistas. Nós temos tantas possibilidades atualmente por meio da internet, livros, leituras que nos permitem realmente estar mais preparados para esse momento. Outra questão também, o seu LinkedIn é muito importante. Deixe ele sempre bem atualizado, além de ter um currículo, porque existem recrutadores que ainda gostam muito de utilizar um currículo. Mas o LinkedIn também é uma rede bastante utilizada. Deixe ali
todas as suas atualizações, inclua ali os cursos, coloque ali as suas competências, exatamente para que você possa ser encontrado. Isso tudo, toda vez que você fizer essa constante atualização, vai te deixar mais tranquilo, porque você está preparado em relação àquela situação. Tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, a gente fica um pouquinho mais nervoso. Agora imagina quando você tem essa consciência de se preparar para um processo seletivo, porque você está falando de algo que é tão importante, é a sua carreira. Então, até mesmo a própria simulação de entrevista. Peça para alguém que mora com você, ou que convive com você, ou para um amigo, para fazer uma simulação de entrevista. Peça para ele fazer um entrevistador mais fechado, onde normalmente a gente fica mais reservado, mais introvertido, exatamente para que essa pessoa possa proporcionar para você essa experiência da dificuldade. Peça feedback também depois dessa simulação. Caso você não tenha alguém, utilize o celular, grave você fazendo essa entrevista e depois assista. Faça suas considerações. Tudo isso vai fazer com que você se sinta mais à vontade para esse momento e que você se saia muito bem. Mas é importantíssimo lembrar que você vai estar entrando para uma organização e o objetivo é que essa relação seja uma relação duradoura. Então, quanto mais tempo você investir para esse planejamento, melhor você vai se sair, porque você vai demonstrar a segurança. Aspectos também em relação à sua aparência bastante importante. Um cabelo arrumado, uma maquiagem leve, no caso, para quem utiliza. Pense assim que é como um ritual quando nós vamos em algum lugar que exige e que nos faz bem estarmos combinando com aquele momento. Isso tudo já vai demonstrar um grande respeito da sua parte para aquele que está te entrevistando. Então, essas são as sugestões para que você possa realmente superar o desafio que você vai enfrentar no processo seletivo. Hashtag fica a dica. A grande dica é para que você sempre se coloque em primeiro lugar. Lembre-se que quem pode cuidar melhor de você é você mesmo. Então, quanto mais você puder ter essa atenção para você, buscando exatamente aquilo que te faz bem, seja na alimentação, seja numa disciplina de academia, de exercícios, de beber muita água, para que tudo isso possa se refletir em você como profissional. Por que isso gera tanto impacto? Porque todas as organizações buscam pessoas que estejam preparadas e a preparação começa conosco mesmo. Outra sugestão que eu dou também, aproveite muito seu tempo. O tempo passa tão rápido. Utilize o momento presente. Olha que interessante, muitas vezes nós ficamos pensando ou no passado ou pensando no futuro e não vivemos o presente. Interessante que o que nós vivemos exatamente nesse segundo, nós nunca mais vamos viver. Aproveite todo esse tempo, por mais que possa ser uma matéria que não seja tão simples ou que você não goste muito, ela com certeza fará muita diferença se você se permitir. Então, se permita realmente viver o tempo presente para que você possa aprender cada vez mais e para que você possa construir a sua carreira para que você seja um profissional de sucesso. Hoje em dia nós temos tantos cargos, nós temos tantas oportunidades e tantas outras que ainda vão surgir. E as soft skills com certeza continuarão sendo a grande diferença, porque ela traduz a nossa individualidade. Então busque sempre estar atualizado, filtre muito bem o que você assiste, o que você vai ler e lembre que o tempo é algo que não volta mais. É a moeda mais importante da nossa vida. Quando nós temos essa condição e esse conhecimento, com certeza aproveitamos mais o nosso tempo e com isso conseguimos investir realmente em aspectos que vão conseguir contribuir para o nosso desenvolvimento. Isso tudo faz com que nós nos tornemos profissionais diferenciados. Chegamos ao final deste conteúdo enriquecedor sobre soft skills, perspectivas profissionais e processos seletivos. Ao longo deste tempo, exploramos a importância das habilidades socioemocionais no ambiente de trabalho e como elas podem influenciar positivamente nossa trajetória profissional. Aprendemos que, além de conhecimento técnico, as soft skills desempenham um papel fundamental na construção de relacionamentos, no trabalho em equipe e na resolução de problemas. Também tivemos a oportunidade de aprender com a fala da Luciana Urso
como nos preparar para os processos seletivos, destacando a importância de nos manter atualizados, de construir um currículo atraente e de se preparar para as entrevistas e avaliações. Agora é hora de aplicar esses conhecimentos na sua vida e na carreira. Lembre-se de que o desenvolvimento contínuo das soft skills é uma jornada que nos acompanhará ao longo de toda a nossa trajetória profissional. Aproveite as oportunidades que surgem, esteja aberto a novas experiências e continue aprimorando suas habilidades. Desejo a todos sucesso, prosperidade e obrigado por participarem comigo desta jornada. Até a próxima. Tchau, tchau.